fazer, então, a nossa necessaire básica, a gente vai precisar de 2 cortes de tecido cortados do mesmo tamanho aqui. Eu fiz 20 por 20. Já estruturei, no meu caso, na manta acrílica, mas vocês podem estruturar na R1, na R2, colocar um TNT 80, fica a critério de vocês. Eu já quiltei também, fiz um quilt livre nos dois. O forro eu corto sempre um pouquinho maior, aqui é 20 por 20 e aqui é um pouco maior que 20 por 20. Vão precisar de um zíper, aqui eu cortei 22 centímetros, que ele fica um pouco maior aqui que o meu tecido principal. Vamos precisar do cursor e aqui é a alcinha, né, que vai uma de cada lado. Eu cortei um tecido inteiro na medida de 12 por 6. Aí eu vou fazer isso aqui, aqui e aqui. Vou passar uma costura reta aqui e uma costura reta aqui. Depois disso, eu vou cortar aqui no meio e aí vai ficar uma alcinha para cada lado. Então, a gente começa fazendo pegando o tecido principal, então a gente coloca assim, com os dentinhos virados para baixo e com o tecido principal com a estampa virada para cima. Nós vamos na máquina, fazemos uma costura simples aqui reta. Pronta a costura reta aqui, toda a extensão. Agora, a gente vai pegar o forro, que eu falei antes. Se ele tivesse estampa, a estampa seria virada para cá. Então, sempre é estampa com estampa. Como o meu forro não tem estampa, ele é liso, a gente sobrepõe aqui e passa uma outra costura reta aqui. Agora que a costura tá pronta aqui, feita a costura reta, agora a gente vai rebater essa costura. A gente pega este forro e joga para trás assim. Pega aqui o zíper, assim, levanta e faz isso aqui. Pode ver que ele fica redondinho, assim, né? Ele fica sem jeito. Se a gente deixar assim, quando a gente for abrir o zíper, acontece às vezes, né, do forro pegar ali no zíper. Então, o que a gente faz para isso não acontecer? A gente rebate, né? Passa aqui um pesponto aqui em cima para prender esse tecido principal no forro. E aí, quando a gente for abrir o zíper, não vai pegar nem aqui, nem aqui em nenhum lugar, vai ficar com segurança. Aí, rebatido fica assim, ó, aqui e aqui do outro lado. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que no outro lado aqui do tecido principal. A gente pega o tecido principal virado para cima, a estampa, pega aqui o zíper e vira assim ao contrário. Nós vamos pegar aqui tecido com tecido ali, a gente alinha ali em cima, o zíper aqui no tecido principal virado para baixo. Aí a gente volta para cá e alinha esses dois aqui, eles têm que ficar alinhados aqui, assim, 2 alinhamentos, o zíper aqui em cima, na beiradinha, aqui e aqui embaixo. Tudo que tiver sobrando, a gente vai refilar, vai cortar fora depois. Então, a gente vai na máquina, com ele alinhado, e passa uma costura reta aqui. Passei, então, a costura ali, e agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado do forro. Vai colocar em cima, alinhar ali em cima, e vai passar uma costura reta, para depois a gente rebater. Com a costura reta feita aqui, agora, a gente rebate. A gente joga esse tecido aqui pra cá. Aqui ficaram os dois. A gente abre aqui. Ficou, então, o forro, né, com o tecido principal de um lado e o outro forro com o tecido principal do outro. Agora, a gente precisa rebater isso aqui. Passar uma costura reta aqui, como fez aqui. Se quiser destacar aqui o zíper para fazer tranquilamente, sem isso aqui atrapalhar na máquina, não tem problema. Só que depois tem que juntar os dois, né, com o cursor. Tanto faz fazer desse jeito, como destacar aqui no meio, depois a gente junta com o cursor. Então, eu vou fazer o pesponto aqui. Rebatido, então, ali os dois lados, nós vamos colocar agora o cursor.
A gente deixa o cursor aqui no meio e agora a gente vai refilar tudo isso. Vai costurar aqui e já refila tudo isso. Então, vamos juntar aqui os lados, né? Ele tem que ficar aqui, ó, alinhados aqui. Pode até colocar um clipes desse aqui. Esses clipes aqui é aqueles clipes de papelaria, tá? De papel. Não é nenhum clipes especial de costura, nada, tá? Esse aqui, eu gosto mais desse aqui porque eu acho que ele prende mais. Aqui, a mesma coisa do outro lado. Aqui, tem que ficar alinhadinho. Bota outro clipes aqui. Só que daí, a gente tem que agora atentar pra alcinha, ou as alcinhas. Aqui, como eu disse pra vocês, então, eu dobrei, fiz aqui os 2 pespontos, ficou assim, inteiro. A gente vai dobrar aqui no meio e vai cortar ao meio, vão virar 2 alcinhas. Aqui. Então, a gente vai dobrar de novo ela aqui e vai costurar aqui por dentro, bem junto ali do zíper. Coloca pra dentro assim. E quando a gente for fazer essa costura aqui, a gente já costura junto, dos 2 lados, aqui e aqui do lado. Assim, a gente coloca aqui pra dentro, né, bem junto ali do zíper, para eles ficarem da mesma altura aqui dos 2 lados. E aí, então, a gente passa a costura. Aqui, aqui, aqui. Depois, a gente segue, deixa os 4 dedos, vem e segue aqui. Fiz a costura aqui toda. Aqui, deixei os 4 dedos. E agora, a gente vai refilar, que é o quê? Retirar tudo que tá sobrando aqui, que não tem necessidade, porque vai ficar fazendo volume depois que a gente desvirar a peça. E ele fica com uma cara melhor, né? Assim, todo refiladinho. Então, agora a gente parte pra caixinha de leite, tá? Eu tenho esse gabarito aqui. Então, a gente vai colocar este gabarito de 4x4 aqui na divisa, aqui no limite da costura. Não é daqui do início do tecido, não é assim. Aqui, tá? Muitas pessoas fazem de lá, assim, e aí não dá certo. Tem que ser depois da costura pra cá, aqui. Assim. Encosta ali. Assim. E marca. Se for fazer com a régua, não tem esse gabarito, né? Eu vou fazer com a régua, aí então marca dali, da costura pra cá 4 centímetros e daqui da costura, desta costura aqui pra cá 4 centímetros, até que eles se encontrem aqui no quadradinho. Da mesma forma, se forem fazer 3x3, 2x2, 5x5, tá? Eu optei por fazer 4x4, então, assim, vai ficar assim. Então, a gente vai marcar aqui 4x4, ficou marcado aqui, dos 2 lados. Aqui a mesma coisa, e do outro lado também. Deste lado, a mesma coisa. Então, a gente vai marcar a partir da costura também ali, da mesma forma que foi feito deste lado, vai ser feito deste. Aqui a mesma coisa. E agora, do outro lado também. Agora, a gente vai juntar isso aqui, esse aqui com esse aqui. Por que que eu marquei dos 2 lados? Porque eu puxo esse tecido pra cá, aqui. E, ó, aqui, ó, como eu marquei dos 2 lados, ele formou ali um ângulo, tá? Um biquinho, um ângulo. Então, eu vou aqui, ó, deslizando o tecido ali, até eles se encontrarem. Aquele ângulo ali se encontrar. Deste lado e agora deste lado, tá vendo ali? Eles vão se encontrar aqui. E aí, o que que acontece? Esse risco que ficou aqui, ele fica exatamente em cima do risco do outro lado.
E aí, a gente passa uma costura, então, nesse risco aqui. Não vai ficar torto, porque um risco tá em cima do outro. A gente vai fazer isso aqui, aqui, e aqui, e aqui. Faz a mesma coisa. Puxa aqui, encontra ali aquele ângulo, aqui e aqui. Puxa assim. E passa a costura reta aqui, que vai dar bem certinho em cima do outro risco ali. Feito, então, a costura aqui nas caixinhas de leite, aqui como eu falei pra vocês, ó, eles se encontram exatamente, não tem como ficar torta essa costura aqui, porque com o risco dos dois lados bate, não tem como não bater. Aqui a mesma coisa, aqui. Agora, a gente vai recortar isso aqui. Essas pontas aqui. 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 Pronto. Agora, a gente vai desvirar a peça. Vamos abrir aqui no meio, tá fechado ali o zíper. A gente abre. E desvira com cuidado, e eis a nossa necessaire. Já fui ali, já dei uma passada nela, já ajeitei. Aqui ela fica com 8 centímetros, porque 4 por 4. Sempre que vocês fizerem a caixinha de leite ser 4 por 4, ela vai ficar com a profundidade de 8. Se for 3 por 3, a profundidade de 6, sempre o dobro. E aqui, se quiserem fazer, quer que ela fique mais baixa, aqui ela ficou alta sim, porque eu fiz 4 por 4. Eu quis que ela ficasse alta mesmo. Aqui, assim. Aqui, aquelas alcinhas do lado, né, que são os puxadores, pra gente fazer assim, depois quando for fechar, faz assim, né. Ajuda isso aqui pra, na hora de fechar, de abrir, enfim, tá bom? Uma coisa que eu queria falar pra vocês a respeito aqui do zíper, eu fiz com o pé de máquina, o calcador, né, comum, aquele que vem na máquina, tá? Eu fiz propositadamente porque eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer. Aí ele ficou afastadinho, mas geralmente se faz com o calcador de zíper, que é este aqui. Que ele tem o objetivo de aproximar aqui essa parte mais do zíper. Eu particularmente acho as duas formas bonitas, tá? Assim eu acho bonito e com esse também. Então, algumas necessárias eu faço com essa, às vezes eu faço com essa. Esse aqui, ele aproxima o tecido da parte do zíper. Esse que eu fiz, essa necessaire, então, foi com o calcador simples, aquele que vem na máquina quando a gente compra, tá bom? Foi um passo a passo super básico mesmo, né? Porque é para quem tá começando na costura e procura ali no YouTube, né, como fazer uma necessaire. Então, né, é um vídeo a mais junto com todos os outros que já existe aí no YouTube. Eu espero que tenha ajudado vocês e até o próximo projeto então. Beijo!